Fala galera, beleza? Seja no canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Vitor e hoje, depois de tanto tempo sem vídeo no canal, a gente tá voltando com tudo. Vamos criar um projeto completo de back-end aqui no canal. A gente vai utilizar para fazer ele Nest, que para quem não conhece é um framework para fazer API em Node sensacional. Eu uso ele em meus projetos, inclusive. E vamos utilizar um ORM que é o Prisma. Explicando bem a grosso modo para quem não conhece o que é o ORM ou o Prisma. O ORM basicamente ele vai gerenciar o banco de dados para nós. A gente não vai ter que escrever SQL na mão, nem nada do tipo. Claro que tem muito mais que isso, tem todo um controle de migrations e um monte de coisa que a gente vai ver também na prática, mas isso aqui é só para ter um overview geral quem não conhece. E uma coisa bem legal do Prisma é que ele tem um suporte a outros bancos de dados, ou seja, quando a gente for utilizar banco de dados, a gente não vai escrever SQL na mão. A gente vai usar o CLI do Prisma e vai, sei lá, dar um prisma.find ou sei lá o que, ele vai converter para código SQL ou o banco de dados que a gente vai usando. Então, é bem interessante, não tem que mudar código, não tem que mexer nada, né? E agora alguns desafios importantes. Primeiro, que esse vídeo eu vou fazer um teste para tentar melhorar o áudio dele e vou colocar ele numa inteligência artificial para melhorar o áudio. Então, qualquer palavra aí que a inteligência artificial não entender, eu vou colocar um textinho. Mas se alguma passar despercebido, pode colocar nos comentários, que daí eu já, com o contexto, respondo ali e explico certinho. Outra coisa, esse também é o primeiro vídeo que está sendo compartilhado, está sendo patrocinado aqui do canal. Então, estamos com o nosso primeiro patrocinador. E mais pra frente a gente vai entender ali, então, o que ele é e tudo mais. E o sorteio que a gente vai ter, então, fique bem ligado aí para participar. E por último, agora, vamos começar a falar do que importa, que é o nosso projeto. Então, basicamente, esse projeto a gente vai visar muito boas práticas. Então, a gente vai usar muito design pattern. Vamos fazer, tentar estruturar o melhor jeito que a gente conseguir o nosso projeto. Então, alguns vídeos provavelmente vão ficar bem extensos, que eu vou tentar explicar o melhor que eu conseguir. E para quem nunca pegou, pode ser que alguma hora deu uma travada em alguma coisa, porque não entendeu, mas o que eu digo é para continuar, porque muita coisa a gente vai explicar de novo, vai repetir e a gente vai aprender na prática. Então, agora, só para começar, eu vou explicar esse conceito um pouco melhor depois para vocês, mas agora eu queria só dar uma palhinha para vocês conseguirem ter uma imagem visual do que a gente vai utilizar. A gente vai construir toda a nossa aplicação utilizando um conceito de use cases que para quem não conhece, nunca viu essa imagem, está em vários lugares, basicamente a gente vai pegar cada parte do nosso código e elas vão ter apenas conhecimento de um certo contexto. Então, a minha entidade, ela não conhece nada da minha aplicação, ela é só uma entidade. O meu use case, ele vai ter um conhecimento das minhas entidades, mas não vai ter conhecimento de tudo que está fora. Então aqui vai seguir o mesmo negócio. Então o controller tem todo esse conhecimento e tudo que é externo, banco de dados, vai ter todo esse conhecimento. Uh, Explicando só para vocês terem uma ideia geral, certo? Mas depois a gente vai entrar bem em detalhes. Mas basicamente, a gente vai construir toda uma aplicação que ela não sabe se está usando banco de dados, não sabe como está usando banco de dados, não sabe como está sendo salvo esses dados. Ela vai só fazer as coisas usando uma determinada interface e vai retornar certas coisas. E é basicamente com esse conceito, com o conceito de repository, que a gente vai trabalhar aí com a nossa aplicação. Então vai ser uma aplicação bem da hora, onde se a gente quiser tirar toda ela e colocar para trocar o banco de dados ou alguma coisa, vai ser muito fácil. Então, cara, a manutenção disso vai ser muito top, vai estar 100% testado. Então, cara, vamos começar a botar a mão na prática e construir essa nossa API, certo? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é instalar a CLI do Nest. Eu não lembro como funciona no npm, mas aqui no Yarn, para a gente instalar algo global, é o Yarn Global add Next, Nest.js CLI, que a gente vai instalar então a CLI do Nest de maneira global para ter acesso em todo o nosso sistema. Quem está usando outro gerenciador de pacote, se não me engano, o npm é global, agora me veio um branco. Mas também tem esse novo ban e um monte de coisa, né? Então, só ver como que instala aí uma dependência globalmente no seu gerenciador de pacotes e tudo certo. Então vamos só esperar ele terminar de instalar e a gente já começa a criar o nosso primeiro projetinho aqui em Nest. Então vamos lá, agora que instalou a gente pode dar Nest, New
e a gente vai colocar o nome. Nesse caso eu vou botar YouTube Nest Notes, que ele vai converter depois para ficar com um tracinho, que é o formato dele. Então, só de eu dar Enter aqui, ele vai perguntar qual que é o pacote de o gerenciador de pacotes que a gente vai utilizar, que a gente prefere. Eu vou utilizar o Yarn nesse projeto, que eu estou mais acostumado. E agora ele vai começar aí a criar o projeto e instalar tudo. Então, agora que está instalando, eu vou dar um pause aqui e volto quando tudo estiver carregado já com o projeto aberto. Opa, gurizada, interrompendo o vídeo rapidinho, só para falar do nosso sorteio e do nosso primeiro patrocínio. Então, esse vídeo está sendo patrocinado pelo Alab Team, que é basicamente uma empresa que cria extensões para o VS Code. Não só para o VS Code, para diversas ideias, né? O que a gente vai falar aqui vai ser o Alab, o Kuka, não sei falar direito aqui, e o console.ninja, que a gente vai utilizar para criar todo esse nosso projeto aqui. A gente vai utilizar essas três extensões. Eu vou então dar só um overview geral aqui sobre eles, para a gente saber do que se trata. E mais no vídeo a gente vai conseguir ver tudo com mais detalhamento. Então aqui o Coca ele basicamente é uma extensão que ele vai executar o nosso código JavaScript ou TypeScript direto em servidor e já vai dar para nós o resultado. Se a gente tem que executar um Node no terminal ou tem que olhar, fazer uma depuração por console web. Então aqui eu tenho um array, eu filtrei ele e só de eu já colocar aqui esse array, eu já sei o resultado dele. Eu consigo fazer algumas outras operações que ele vai executar tudo para mim na mesma hora. Então, o resultado, consigo fazer com função, um monte de coisa. Então, cara, ele é extremamente produtivo, que a gente não precisa sair daqui, né? E o outro é o Alab. O Alab, ele serve para fazer depuração de testes dinâmico. Ou seja, ele consegue fazer rodar os testes enquanto eu estou em desenvolvimento. Então, se eu botar aqui que a B, a gente espera que ele seja igual a 10, ele já consegue verificar se esse teste vai passar, se não vai. Se eu botei 15, ele já sabe que vai dar errado. Já me fala o tanto de tempo que vai demorar para executar esse teste. Então ele é muito bom, cara, porque a gente não precisa executar aquela rotina de teste, a gente já sabe que está funcionando. Então, quando a gente vai desenvolver, é muito produtivo. E a gente consegue ver todos os testes da nossa aplicação, ele testa e consegue falar para nós se está funcionando ou não está, e quanto de tempo também demora para cada um. E agora a gente só com o nosso sorteio, que vai estar aí na descrição, que eles deram para nós duas licenças de Coca e duas licenças de Wallaby. Então, para se inscrever, participar do sorteio, é só entrar aqui, botar o canal no YouTube, fazer o login, o e-mail e a senha, se eu não me engano. E depois, dia 1º de setembro, eu vou lançar um resultado, provavelmente no YouTube Shorts, com os ganhadores. Então, eu vou mandar por e-mail o resultado de quem ganhou. Então, coloca o e-mail válido com as chaves, ok? Então é isso, o link está na descrição, tanto das extensões como do próprio sorteio. Desejo uma boa sorte para todos e um ótimo vídeo. Ok, então agora que carregou o nosso projeto, já instalou todas as dependências, ele estou com o VS Code aberto. Vamos dar uma olhada na estrutura que ele traz aqui para a gente começar a trabalhar. Primeiro vamos começar a olhar então o package.json, ver as coisas que ele já vem instalada por padrão. Então a gente pode ver que ele vem com algumas dependências do próprio Nest, algumas dependências para ele funcionar. A gente também pode ver que ele começa por padrão usando o Express para lidar com requisição HTTP. Tem como botar Fastfile, tá? Inclusive a própria documentação do Next, se você quiser mudar, né? Aqui a gente vê os Express mesmo. Ele tem algumas bibliotecas do Nest, algumas tipagens, alguns types com TypeScript. Ele já vem com o Slint e o Preacher configurado e instalado, já com uma opinião de como que a gente deveria escrever o nosso código, quais padrões seguir, né? Ele utiliza o Jest para fazer teste e tem algumas bibliotecas aí para fazer compilação de TypeScript. A gente tem também algumas configurações do Jest, e mais futuramente a gente vai ter que dar uma mexida em algumas coisas aqui. Então mais tarde a gente dá uma olhada nela. Os scripts, que geralmente vem por padrão em alguns frameworks, como o de build, o de start e o de test. Dois diferentes, que é o format, que o format para quem usou o Preacher Write, isso. Mas o Get Preacher Write ele vai passar em todos os arquivos que a gente tem no nosso aplicativo, nossa aplicação, e vai colocar eles no padrão de computação que a gente configurou no nosso Preacher RC. Dar uma olhada nas configurações que tem por padrão ali. E o lint, o slint --fix, ele vai resolver automaticamente alguns bugs, não, perdão, algumas
alguns. Qual que é a palavra disso? Ele vai resolver alguns problemas de Slint. Então, algumas das regras que a gente configurou, se tiver algum código que tiver seguido essas regras, ele vai arrumar automaticamente. Tem algumas coisas que ele não consegue, mas a maioria ele faz uma escala já ajuda bastante a mão. É interessante estar com a extensão do Slint configurada para ele avisar quando tiver algum erro de Slint no código. Esse aqui é a extensão. Aqui tem as configurações de feature que ele deixa por padrão e também algumas regras do Slint que ele já deixa para a gente seguir um padrão de código. Então já tem os plugins, ele estende algumas configurações e também tem algumas regras aqui ah, customizadas já por padrão. Então agora a gente vai começar a olhar a CRC, que é onde realmente de fato a gente vai começar a ver como o Nest funciona. Então vamos começar pela minha main, que é o primeiro código que eu executo. Basicamente tem uma função única Bootstrap que ela é executada logo após. Eu tenho aqui uma instância do meu app que eu crio com nextfactory.create, que vem de Nextcore, a partir do meu app model, que a gente já vai dar uma olhada como funciona. A gente dá um app.listen 3000. Esse listen, a gente está literalmente expondo a nossa aplicação para a porta 3000. Então está no localhost 3000 a nossa aplicação. Se quiser trocar a porta, é só trocar aqui. E agora vamos começar a realmente ver o código do Nest, como ele funciona. Então vamos começar pelo módulo. E aqui é muito fácil quem está começando a se perder. Principalmente quem não entende um pouco o conceito de decorators e tudo mais. Eu vou fazer vídeos ainda sobre design patterns, que eu vou explicar bem profundamente o que é decorators, a build e outros design patterns. Mas por enquanto, para você entender, vou explicar aqui o mais superficialmente o que é um decorator, né? Um decorator ele vem de decorar. Então, se a gente for colocar isso no contexto de programação, vem de implementar. Então, eu estou implementando algo. Então, nesse caso aqui, esse decorator está implementando nessa classe, que é um módulo. Ele também pode implementar em outras coisas, como funções, variáveis, só que nesse caso aqui é uma classe. Então tá. Então, agora vamos olhar o que é esse módulo, né? O módulo, eu vou passar algumas coisas aqui para com vocês, mais superficialmente para a gente entender como funciona o Nest no geral. Se você não entender alguma coisa, fica tranquilo que a gente vai pegar cada um desses conceitos e vai explicar eles mais detalhadamente quando a gente for realmente começar a construir nossa aplicação. Então, o import e o export eu não vou mostrar agora. Eu vou deixar para explicar depois, quando a gente começar a ver na prática. Eu vou explicar agora o conceito de controllers, providers e services, para a gente entender como que funciona. E provavelmente você aí já construiu alguma API em Node ou até em outra linguagem e já deve ter usado o MVC ou controller em si de fato. Então é uma coisa bem tranquila de entender. Para quem não conhece também, controller é literalmente o lugar onde ele vai receber as minhas requisições HTTP. Então, quando eu mandar uma requisição HTTP para uma API, ela vai receber no controller e depois vai repassar para um service fazer uma lógica ou alguma outra coisa semelhante, né? Mas geralmente são esses conceitos. A gente tem aqui, a gente tem uma classe que é um app controller. A gente tem um decorator falando que essa classe é um controller, então esse faz ela ser um controller. E a gente está recebendo como parâmetro um app do tipo app. O que significa o private read only para quem não conhece? O private, ele literalmente eu estou criando uma variável com esse nome, então o mesmo nome do parâmetro que eu estou recebendo, eu estou criando ela. Então quando eu receber ela, eu já criei uma variável com esse nome. Então, como aqui mesmo eu já estou usando, mas meu próprio diz, quando eu dou um ponto, um controle espaço, o TypeScript já entende que isso aqui é uma variável da minha classe. Beleza. Eu estou recebendo por parâmetro, e aqui eu tenho outro decorator que está criando uma rota get. Então, esse decorator está criando uma rota get e tem o meu get hello, que é uma função que ele cria, só que não importa, pode ter qualquer nome que não vai mudar na rota. O que realmente dita qual vai ser o endereço da rota é o meu decorator e o meu controller, que a gente já vai ver isso também. E aqui a gente tem, então, ele está dando um thisAppSense.getHelloWorld. Mais para frente eu vou falar um pouco de injeção e inversão de dependências mais detalhadamente. Mas agora vamos dar uma olhada, então, no App Service aqui, abstraindo um pouco de contexto. Tem uma função, getHello, que ele tem ele retorna uma string Hello World. Ou seja, quando eu fizer um get para essa rota aqui, ele tem que me retornar um Hello World.
E como que eu sei qual que é a rota que ele tem? O padrão, a gente está rodando nossa app na HTTP, dois pontos, barra, barra, arroba, 3.000. 3.000. Como o controller não tem nenhuma rota aqui inserida, então todas as nossas apps ele não tem um padrão, vamos falar assim. Eu já vou explicar um pouco melhor. Mas o meu get também não tem nada falando da rota dele. Ou seja, a minha rota padrão é o localhost. Então esse get aqui é um get do meu localhost 3000. Como que eu vou fazer um teste agora para entender isso? Eu vou pegar um Insomnia, você pode pegar qualquer outro lugar para fazer retribuição, como um Postman, um Thunder Client que fica no próprio VS Code, mas eu vou usar o Insomnia para afinidade, eu gosto dele também. Então tá, eu vou criar aqui um HTTP request do modo get no meu localhost 3000. Eu vou startar minha aplicação também, então yarn start dev. Quando a gente dá um dev, dois pontos dev, ele starta ela com at e fica vendo qualquer alteração que eu fizer no meu código, ele já recarrega a API para a gente ficar com a API mais atualizada. Beleza. E agora, aqui eu vou dar um send e eu vou retornar um hello world. Beleza, agora, Vitor, eu quero mudar essa API, essa rota, né? Quero trocar a rota. Se eu colocar uma rota aqui no meu controller, ou seja, se eu colocar F, todas as rotas que tiver aqui dentro desse meu controller, elas vão ter que ter F também de primeiro. Ou seja, se eu tentar dar um send agora, não funciona mais. Mas se eu colocar barra app, eu consigo dar um get. Então, beleza. Agora eu quero mudar esse endereço só. Eu quero só pegar mudar esse endereço. Aí eu posso colocar algum outro nome. Então, sei lá, barra hello. Então, agora, para mim acessar essa barra get, é barra app, barra hello. Então, beleza. É bem tranquilo mesmo. Se você não entendeu aí, a gente já vai começar a usar essa prática e vamos entender bem rapidinho. Mas então tá. Então, agora que a gente já entendeu um pouco de controllers, vamos dar uma olhada nos providers. Deixa eu até contar um pouco para vocês, que eu acho que assim fica melhor para vocês verem. Assim fica melhor, estava muito pequenininho. Então tá. Então, provider. Provider no Nest é o jeito que ele faz para injetar dependências. Então, toda classe que tiver com injectable, a gente tem que colocar aqui um provider para ele conseguir injetar. Tá, ficou meio confuso, vamos tentar entender um pouco. Um dos padrões do Solid é a inversão de dependência. Ou seja, aqui está vendo que ele precisa, a minha aplicação ela precisa desse temp service para rodar, que é este caminho aqui. Eu quero botar aqui no ladinho. Ela precisa desse cara para rodar. Só que ao invés da gente fazer algo como private, deixa eu botar aqui myapps, para não dar um nome estranho, myapps, que vai ser igual a new app service. Tem alguma coisa de errado? Tá muito. Ah, tá. É só questão do exit mesmo, tá. Beleza. Então, em vez de eu mesmo ter que instanciar a classe, ter que me preocupar com as dependências dela, e digamos que esse MyService recebe outra dependência, que recebe outra dependência, assim, a gente não mexe com isso, a gente faz uma inversão de dependências. Em vez da gente instanciar a classe, a gente faz o contrário, a gente fala que precisa dessa classe. Então, quem chamar esse cara vai realmente criar, vai ter que enviar minha dependência. Isso é inversão de dependência. O que é injeção? Tá vendo que aqui no meu App Controller eu estou recebendo essa classe, certo? Só que eu preciso enviar ela. Para enviar ela, o Nest ele tem os providers. Aqui nos providers eu coloco a minha classe que eu quero que ela seja injetada. Então, quando chamar esse App Controller, ele vai procurar aqui nos providers se a gente tem esse tipo de app service. Se eu não tivesse, ia dar um erro, falando que não tem, cadê? Ó, cannot resolve dependency app controller. Ou seja, ele não está conseguindo resolver as dependências do controller. Então, esse injectable ele permite a gente injetar essa classe. Então, a gente está colocando essa classe aqui e também instanciando ela. Isso é a injeção de dependência. Não entrou ainda, está um pouco difícil. A gente já vai começar a ver isso com questões quando a gente começar a realmente botar na prática. Mas foi só um overview geral. Mas então agora vamos realmente começar a fazer de fato nossa aplicação. Para começar aqui instalando o Prisma. Então vamos lá, Garnet
de Prisma, então a gente vai instalar como uma dependência de desenvolvimento o Prisma e já vamos também inicializar ele. Então, yarn init, yarn Prisma init, perdão, Prisma init data source SQLite. O que é esse data source SQLite, né? Por causa que o Prisma ele é um ORM que ele aceita diversos bancos para trabalhar, né? Então, se a gente for ver na própria documentação, a gente pode trabalhar com Prisma usando PostgreSQL, SQLite, SQL Server, MongoDB, e esse aqui eu não conheço. Mas eu não vou ficar a falar o nome, mas a gente vai usar SQLite aqui porque ele é um SQL bem tranquilo, que ele já cria a nossa própria máquina, a gente não tem que se preocupar com o SQL, ou com o Docker, ou como que a gente vai rodar o nosso banco. Então a gente vai usar o SQLite, tem uma função, uma extensão também que a gente consegue ver. Depois, quando a gente gerar o nosso banco, a gente tem uma extensão para instalar para conseguir ver o nosso SQLite. Aqui, ó, SQLite Viewer, onde quando a gente clica na nossa extensão, ele vai mostrar a tabela e tudo mais. Mas se você instalar também tem outros comandos que eu vou mostrar agora como funciona. Então tá, então a gente vai aqui no nosso Prisma, no nosso esquema de Prisma. Aqui está o nosso arquivinho, tem o cliente para várias configurações que ele já criou automaticamente, a variável env também, que ele cria automaticamente. E nesse caso é onde está a nossa database, database URL. E aqui em cima é onde a gente vai começar a criar o esquema do nosso que a gente vai utilizar no nosso banco de dados. Então, a gente faz o que a gente faz? A gente bota model, o nome da tabela, nesse caso vai ser user, e agora a gente vai começar a escrever o que a gente vai ter. Ele vai ter um ID, que vai ser uma string, vai ter um @id, para usar que vai ser um ID no caso, vai ter um nome que vai ser string, vai ter um e-mail também que vai ser uma string e ele vai ser único. Esse único é bem importante para a gente conseguir fazer depois queries consultando ele. Vai ter também um password que vai ser uma string e vai ter também um created at que vai ser um date time. Beleza. Então, vocês viram que o meu formatou automaticamente faz uma configuração que eu tenho. Uma configuração que eu tenho aqui no meu VS Code, que é aqui. Eu tenho aqui quando for um arquivo Prisma, o editor default formata e ele vai formatar automaticamente com o Prisma. Só que também coloquei para ele estar cadê? O format on save. Então sempre quando eu salvar o arquivo, ele vai formatar o documento. Então tá. Então a gente já gerou o modelo user, né? E como é que funciona agora? Agora a gente tem que dar um yarn Prisma Migrate Dev. O que a gente está fazendo? A gente está então criando uma migration. Quem não conhece o conceito de migration, vamos botar aqui na verdade para você explicar melhor. Então vamos botar aqui create user. Pronto, agora ele já criou a nossa database, nosso database e está instalando ainda alguns pacotes que ele vai precisar aqui para fazer as operações. Então tá. O que é uma migration, né? Se a gente for ver uma migration aqui created, a gente consegue ver um código SQL. Ou seja, ele criou todo aquele código SQL que a gente teve que criar na mão sozinho com essa migration. E digamos que outra pessoa vai vai executar essa sua aplicação, certo? Ela não tem o mesmo banco de dados que você. Então, para ela ter esse mesmo banco de dados, a gente roda as migrations. Então, cada migration, cada alteração no banco que a gente for fazendo, a gente vai criando a migration falando o que a gente fez. E daí, quando uma pessoa for estar na máquina dela, ela vai dar um yarn migration dev e vai sincronizar. Então, vai rodar cada migration e vai criar cada alteração que a gente fez no nosso banco de dados. Isso faz a gente ter um banco de dados igual, tanto meu quanto da pessoa que está desenvolvendo o mesmo código que eu. Então, nós dois temos um código espelhado. Beleza. Não precisa se preocupar com código SQL, nada. Ele já fez migration. Quando ele dá esse migrate dev, ele também já faz uma sincronização com o meu DB. Então, se eu vou ver aqui o meu dev DB, OpenAway, eu vou botar aqui o SQLite Viewer, e aqui, como vocês podem ver, ele tem duas tabelas. O Prisma Migration, que é onde ele faz todo o controle para saber qual migration já rodou, o que tem. Então aqui ele já fez e rodou a primeira migration. E agora tem o user.
esse user foi que a gente acabou de criar, já está com as regras que a gente colocou, então tem o IG, o name, e-mail, password, print, edit, cara, isso é muito sensacional, né, cara? Primeira vez que eu tive Ramp, bem da hora. Então tá. Então já temos aqui o nosso banco também, com a nossa tabela. Vamos começar a criar então o nosso banco de dados ali, o nossa aplicação de fato, utilizando aí o Prism. Mas então eu vou ficar para um próximo vídeo. Aqui a gente já entendeu bastante coisa de como funciona o Nest. Já está com mais de 20 minutos aí. Então, no próximo vídeo então, a gente começa a construir a nossa lógica do usuário. Então, criar os nossos use cases, realmente começar a botar a mão na massa. E eu vejo você no próximo vídeo então. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like, se inscreva no sorteio, uma boa sorte e até o próximo vídeo.